Boa tarde, estamos começando o Espaço Livre de hoje. Eu sou a repórter Gabriele de Faria e estamos aqui com Dalila. Dalila, bem-vinda. Nós vamos falar sobre a AFES-MIL. O que é a AFES-MIL? Conta pra gente um pouquinho. Boa tarde, Gabriele. Boa tarde, ouvintes da Difusora. Eu estou aqui hoje, meu nome é Dalila Lasmar. Eu sou uma escritora e poeta da AFES-MIL. A AFES-MIL é uma academia feminina sul-mineira de letras. Ela é aqui do sul de Minas, ela tem sede em Poços de Caldas. E agora, no dia 24 de maio, ela vai fazer um ano, ela completa um ano que ela foi inaugurada. Ela foi criada em 2020 e agora ela vai completar o seu primeiro ano. E ela é uma academia direcionada às mulheres. Ela tem 80 acadêmicas, 40 são patronas e 40 são as acadêmicas titulares que estão vivas e que moram aqui no sul de Minas, espraiada aqui pelas Serras da Mantiqueira, estado de São Paulo e no estado do Rio de Janeiro. Então, são mulheres que muitas vezes ficaram desconhecidas, as obras delas estão guardadas. Então, o objetivo da AFES-MIL é divulgar essa cultura linguística, mostrar o trabalho dessas mulheres. Você comentou que são 80 pessoas e 40 patronas. O que é essa posição de ser 40 patronas e as outras 40? Explica pra gente como que funciona. Então, são 40 patronas, são 40 mulheres escritoras que já viveram no século passado e que foram escolhidas para compor essa academia. Então, a academia já é um projeto muito antigo. Você vai ver assim que a gente vai ver que a Júlia de Almeida Lopes, ela já foi uma mulher que participou do início do século, quando foi criado a Academia Brasileira de Letras. Ela foi uma mulher que participou na criação, então é uma história muito interessante. Quando foi a criação da Academia Brasileira de Letras, ela participou, ela elaborou, ela era uma das acadêmicas que estava junto com Machado de Assis, estava ali idealizando aquilo. Ela era uma escritora do século XIX muito vendida, ela trabalhava junto com o marido dela de muitas obras, tinha mais de 10 livros publicados, e ela ia participar, ela esteve até na primeira lista. Quando foi da criação, eles resolveram fazer uma academia nos moldes da Academia Francesa e deixaram ela de fora. Então, colocaram o marido dela no lugar. E ela já ficou assim, esse sonho, esse trabalho, ela é aqui do sul de Minas, ela é uma das nossas acadêmicas. Em 1873, uma outra acadêmica, ela já publicava um livro, ela já publicava um jornal aqui em Campanha, O Segundo Sexo, a Francisca Senhorinha, que falava da abolição da escravatura, que queria o voto livre, que já colocava os direitos das mulheres. É outra acadêmica também que está na da Academia Feminina de Letras e muitas outras. Nós vamos encontrar a Janete Claire, que é uma muito conhecida de todo mundo, que fazia as novelas da Globo. Tem a Lúcia Casasanta. Então, da nossa época escolar, a gente vai ver muitas mais belas histórias. A Carolina de Jesus, com o Quarto de Despejo. Então, todas essas são mineiras. E na nossa infância também os poemas, Andorinha no Fio, Escutou o Segredo, é das nossas acadêmicas. Então, e tem muita escrita bonita, tem muita autora desconhecida. Isso, e tem as autoras agora vivas, que estão aí, que estão presentes, e tem muita coisa bonita, escrita, escondida, aí do nosso sul de Minas, que ninguém conhece. E a minha patrona, a Meire Apocalipse, é aqui de Ouro Fino, também completamente desconhecida do pessoal aqui de Ouro Fino. Dalila, qual que é o objetivo da AFES-MIL? Vocês procuram levar essa literatura para as pessoas, principalmente para as mulheres? Como que isso funciona? Tem algum projeto? Então, ela tem vários projetos. Difundir a cultura linguística, promover as escritoras,
vai publicar livros, publicar revistas, jornais, difundir a cultura de modo geral, promover encontros, promover palestras. Ela tem um site na internet, é o canal A Fez Mil, que já esse ano tem muitas publicações sobre a Semana de Arte Moderna, sobre as autoras, e ela quer fazer um trabalho, ela faz um trabalho muito grande, ela faz um trabalho nas escolas, nas bibliotecas. Então ela quer que o sul mineiro conheça e ame o sul de Minas pela sua leitura, pelo seu conhecimento. Então é divulgar mesmo essa região, a escrita dessa região, a cultura dessa região, que a gente não conhece, a gente às vezes conhece muito mais autores estrangeiros, conhece outros lugares e não a nossa região. Então é a valorização aqui da nossa escrita, da nossa cultura, que a cultura é a nossa identidade. Então, muitas vezes, você lê um texto, você vê alguma coisa e fala, não, essa escrita é minha, esse lugar é meu. Não é? Assim que acontece. Você comentou que você está na cadeira de uma patrona que é ourofinense, a Mary Apocalipse. Quem foi a Mary Apocalipse? A gente não escuta falar muito dela, não é tão conhecida assim aqui na cidade, né? E ela era daqui. Conta pra gente um pouco da história da Mary. Eu mesma, quando eu fui convidada para ocupar a cadeira de Mary Apocalipse, eu não conhecia Mary Apocalipse. Mary Apocalipse nasceu aqui no século passado, em 1922. E ela vai fazer 100 anos agora, completa 100 anos, dia 30 de junho de 1922. E ela é uma pessoa brilhante. Ela estudou, ela morou aqui, fez o secundário, e depois ela mudou-se para São Paulo. E lá em São Paulo ela foi uma jornalista de destaque. Ela trabalhou como jornalista, ela ganhou prêmios, ela ganhou menção honrosa à mulher no jornalismo, do jornalista, do Sindicato de Jornalismo de São Paulo. Ela, uma mulher que é à frente do seu tempo. E ela também publicou muitas obras, e ela trabalhou demais. É que Ouro Fino ela é desconhecida. Você pergunta, eles falam para você, é uma mulher assim. Muita gente conhece Meire aqui em Ouro Fino. Só que assim, uma mulher quieta, calma, recatada, e não conta para a gente das obras, do trabalho dela, que foi tão importante, que foi tão destaque nacional. Então ela é muito mais conhecida nacionalmente do que em Ouro Fino. O trabalho dela é excelente. Ela era filha do Dr. Raul, o pai dela também era escritor, ele era escritor, ele foi professor aqui em Ouro Fino. A família dela já era esse incentivo para ela. Ela era esse incentivo e ela escreveu muitas coisas. Ela fez peça de teatro, ela foi tradutora, traduziu peças do francês para o português, traduziu peças de inglês para o português, ela traduziu peças de Afonso Schmidt, ela fez uma coletânea, o trabalho dela foi uma coletânea de contos e lendas. Esse é o trabalho mais importante dela. Então ela foi uma mulher muito eclética, né? Ela passeou ali por vários gêneros da literatura, peças teatrais, poemas, contos, biografias. Você tem alguma dessas áreas que é a sua favorita? Algum livro, algum trecho favorito? Sim. A minha participação na AFES-1000 é do grupo que chama Oratura, que é o da linguagem oral. Ele é a respeito do livro Histórias e Lendas de Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo. Ela fez uma coletânea de 90 lendas dessas histórias contadas oralmente desses estados. Essas lendas são uma preciosidade. Elas têm lendas que contam sobre os bandeirantes, sobre os negros, sobre escravatura, sobre Chico Rei, sobre a cidade de Diamantina, Ouro Preto, sobre como foi fundado o Rio de Janeiro, como foi a luta para poder conquistar ali, como que São Sebastião lutou ali junto com os índios. Tem história de Nossa Senhora, de São Sebastião, mas uma preciosidade, as lendas. Esse volume ele está numa coletânea que chama Coletânea do Folclore Brasileiro. E
uma coletânea muito importante, uma coletânea nacional. Esse livro, você ainda encontra ele nos sebos ainda, mas tem muitos livros dela que você já não encontra mais em lugar nenhum, são umas raridades. E essas histórias são muito interessantes. Tem uma de Ouro Fino lá, que é a lenda do Casaca de Ferro, que o Dr. Pompeu Rossi cedeu para ela na época. Essa publicação foi feita em 1962. Então ele cedeu para ela e ela colocou lá, porque ela amava muito Ouro Fino, ela era apaixonada por Ouro Fino, e ela colocou essa lenda lá, que foi colocada assim para a nação toda. E esses registros, eles são muito importantes, porque a história conta, a história oficial, ela não traz esses registros da regionalidade, das coisas do índio. Então, o índio conta assim, como foi formada a Serra do Caraça, como que foi formado os Rios da Morte, por que eles têm esses nomes. Então, é uma riqueza muito grande, incomensurável essa riqueza que está nesses livros, e são histórias boas, e são histórias assim que emocionam, e toda a vida as histórias emocionam as pessoas. E Dalila, você está na AFES-MIL, você ocupa a cadeira da patrona Mary, porque você também é uma escritora. Conta pra gente, fala sobre você, seus livros, qual que é a área da literatura que você trabalha, que você gosta de escrever? Então, eu fui convidada ano passado para poder ocupar a cadeira número 30 da Mary, e foi por acaso, assim, né? Por acaso. Eu tinha feito um poema para minha filha, que é nutricionista. Ela estava, na época, na Universidade Federal de Ouro Preto, e ela ia participar de um seminário. E ela me convidou para fazer um poema com o tema Velhice não é doença, para a maioridade. Eu falei, meu Deus, como que é que eu fazer um poema agora? Ela falou, não, mãe, faz, porque toda a vida eu sempre escrevi, mas eu não guardei, nunca valorizei meus poemas. Eu sempre deixei na gaveta, deixei aqui, ali, nunca valorizei, nunca fiz nada com meus poemas, não procurei organizar nada. Ela falou, não, mãe, faz. Fiz o poema, mandei para ela. Ela falou, agora grava esse poema, porque eu vou apresentar no seminário, eu preciso de você falando esse poema. Aí minha filha gravou o poema e eu mandei. Depois ela falou, agora vamos colocar na rede social, e colocou. E aí eles me descobriram, e eles precisavam de uma representante aqui em Ouro Fino, e elas me fizeram uma entrevista e me elegeram para essa cadeira. Aí foi muito bom, porque isso foi um incentivo. A partir daí eu comecei a guardar os meus escritos, a escrever, porque na academia não tem só escritores que já publicaram muitos livros. Tem a presidente é a Dalila Cruvinel, ela é de São Sebastião do Paraíso, e tem muitas escritoras aqui do sul de Minas que publicaram muitos livros, tem gente muito graduado, é uma beleza. A Tique Werneck, que quem faz parte da comissão que convida, uma pessoa assim, muito especial, ela sabe descobrir os talentos, ela é uma pessoa a quem eu agradeço muito. Ela veio e fez a entrevista comigo e me indicou para essa academia. E ela falou, olha, lá tem escritores, tem contadores de história, tem gente que publicou muitos livros, tem gente que tem poucos livros. E ela me convidou, falou, não, se você quiser fazer a pesquisa, se você quiser participar, você está muito convidada, porque nós gostamos muito das suas obras, dos seus textos, mesmo que eles não foram publicados. Depois você publica. Então, isso foi um incentivo muito grande, porque eles fazem essas publicações, e tem outro livro agora já em andamento que chama Estação Poesia, que eles vão publicar as obras de poesias de poetas, vão ter 3 poemas meus. Então, assim, eles vão fazer essa divulgação, eles vão promover as escritoras. E nisso eu fiquei muito entusiasmada e inscrevi num concurso da editora Asis, um poema meu pela primeira vez, assim, da maioridade, e ele foi vencedor, e foi essa publicação do livro. Qual que é o livro? O livro é Conte-me Mais. Então tem 10, eu Conte Mais, é um livro de crônicas e poesias e contos. E o meu foi escolhido
entre os vários escritores, o meu poema foi escolhido. O poema chama O Estrangeiro. E esse poema, ele veio depois que eu escrevi a história dos meus avós. Meus avós, eles vieram do Líbano no começo do século passado também. E eles vieram do Líbano, imigrantes, meu avô veio, minha avó ficou no Líbano, é uma história muito bonita. Ela ficou no Líbano e muito sofrida, né? Ela ficou no Líbano, ela não sabia que ela estava grávida, ela ficou lá grávida, não tinha comunicação. E veio a Primeira Guerra Mundial, e quando ela voltou, em 1921, o filho dela já tinha 10 anos, que ela conseguiu vir para o Brasil e ficar com o meu avô, Elias. E essa história é muito marcante na nossa vida, assim. E depois a gente vê hoje em dia os refugiados da Nigéria, da Ucrânia, o sofrimento desse povo. Tudo isso, assim, é uma coisa que abala muito a gente, né? E você vê assim, a gente vê desde sempre, Sócrates, conhece a ti mesmo, esse conhecimento que a gente sempre busca, tudo isso toca a gente de alguma maneira. Então, o meu poema chama O Estrangeiro. Ele fala da pátria, do desconhecido, de como a gente deve se conhecer bastante, como que a gente está nessa procura do autoconhecimento. Então, é tudo isso aí fez com que o meu poema fosse escolhido para essa publicação. E eu fiquei muito feliz, porque o meu primeiro livro, ontem, teve uma live, e que foi que a gente falou desse nosso livro, que é um livro que foi só de mulheres, para as escritas dessas autores que tanto tempo ficou assim trabalhando, criando os filhos, né? Hoje meus filhos estão formados, todos eles estudados, encaminhados na vida, e a gente sempre trabalhou e ficou assim em segundo plano essa nossa escrita, né? E aonde que a gente encontra esse livro, quem estiver interessado? Então, esse livro está à venda nos principais sites, na Amazon, em todos os sites de vendas, ele está à venda. Com o nome Conte-me Mais. O livro é Conte-me Mais. Da editora? Da editora Ases da Literatura. Está em todos os sites da internet. E a FESMIL você encontra, ela tem o canal da FESMIL, tá? No canal da FESMIL, ela tem no Instagram, tem no Facebook. E eu gostaria também de pedir para a população de Ouro Fino, quem tiver, eu estou fazendo a pesquisa ainda da Meire, eu tenho muita coisa dela já tenho essa biografia dela, e quem tiver alguma coisa da Meire, porque tem muita coisa que estão perdida ainda. Eu sei que assim, que as peças de teatro, a Meire foi apresentada aqui em Ouro Fino, que ela fez poemas, então eu tenho depoimento de alunos que fez pesquisa e que apresentou poemas dela, mas eu não tenho um poema de Meire Apocalipse ainda, então tem muita coisa para apresentar ainda de Meire. Eu quero apresentar esse poema, eu quero divulgar a Meire Apocalipse, eu quero que todo mundo conheça esse trabalho dela, porque ela foi uma escritora tão importante aqui em Ouro Fino. Então, assim, não tem como o pessoal daqui não conhecer um trabalho de Meire Apocalipse. Tá? Que é um trabalho. Ela escreveu também, só complementando, ela escreveu também livros onde que ela colocou os contos. Então, ela publicou 3 livros de contos. Maria Pé de Violão, A Bailarina Suicida e Conte-me Mais. Na época, a crítica elogiou muito. Tem recortes de jornais que contam a escrita dela, uma escrita realista, uma escrita assim, de pós-guerra, uma escrita humorística às vezes, sabe, muito bacana, e que ela fez muito sucesso na época, ela foi muito elogiada pela crítica. Ela escreveu também aqui na Notícia de Ouro Fino, nos jornais de Ouro Fino. Então ela foi uma pessoa assim, muito brilhante, muito relevante para a época, e ela precisa ser conhecida aqui. Tá? Ela morreu em 1988, aqui em Ouro Fino, e ela precisa ser muito divulgada. Eu pretendo divulgar. Então, se alguém aqui em Ouro Fino tiver algum livro dela, alguma coisa, algum recorte, então, que pode me encontrar no meu Facebook, no Instagram, @DalilaLasmar, tá? E tem 2 livros dela que são raríssimos, que é A Bailarina Suicida e As Árvores Se Abraçam. E Maria Pé de Violão eu não consegui encontrar. Então a gente fica aí na procura dos livros dela. Na procura dos livros de Meire e das obras dela.
Tá? Muito obrigada, Dalila. Está convidada sempre para voltar quando quiser. A gente vai ficando por aqui. Se você tiver mais alguma coisa que quiser falar para o público. Eu gostaria de agradecer a todos os meus leitores que me acompanham lá no Facebook, no Instagram. Gostaria de agradecer aqui a Rádio Difusora por esse espaço, por essa abertura, para eu colocar esse trabalho. Gostaria de parabenizar a AFES-1000 pelo seu aniversário no dia 24. Gostaria de agradecer e parabenizar a Dalila Cruvinel pela sua gestão tão brilhante e por todas as minhas confreiras que tão bem acompanham e apoiam umas às outras e pelo trabalho brilhante de todas elas. Muito obrigada, Gabriele, por essa entrevista.